Precisamos falar sobre saúde no esporte de performance. É muito engraçado como o esporte ele é uma atividade voltada principalmente para a saúde física e que, enfim, afeta a saúde mental. Eu não sei se isso acontece em todos os nichos de diferentes esportes, mas, por exemplo, dentro do nicho da escalada, que é o meu nicho, eu vejo muito um comportamento, seja de atletas profissionais ou escaladores amadores. Não tenha muito a ver com o nível de atuação, o nível de comprometimento dentro do esporte. Mas eu percebo um comportamento autopunitivo. E quando eu falo isso, eu tô falando de mim também, tá? Eu acho que a escalada, ela veio como uma atividade que me trouxe muita consciência dos meus próprios hábitos mesmo, das minhas próprias autopunições que eu já fazia na vida, mas ajudou muito, sabe? Foi através da escalada que eu passei a cuidar mais do meu sono, que eu passei a cuidar mais da minha alimentação, principalmente. Eu parei de beber por 3 anos, quando eu comecei a escalar e vi que afetava a minha performance. Hoje em dia eu bebo muito menos do que eu bebia antes de começar a escalar. A escalada, ela me trouxe uma série de comportamentos embutidos bons para mim e para minha saúde. Só que muito disso vinha da minha necessidade de performar melhor. E não tinha necessariamente a ver com saúde em si. A saúde vinha de tabela. E é isso que eu percebo, inclusive entre escaladores que escalam no final de semana, ou que, enfim, tem outros trabalhos e a escalada é parte importante da vida delas, mas, né, elas não estão vivendo da escalada, da performance na escalada necessariamente. É mais por uma realização pessoal. Eu percebo que apesar do esporte ser esse lugar, né, deveria ser pelo menos esse momento de saúde nas nossas vidas, a gente não o trata como tal. Muitas vezes a gente quer colocar a performance em primeiro lugar, em detrimento da nossa saúde, para que a gente se prove de alguma forma, tanto para si mesmo, né, como caramba, eu consigo, eu sou boa nessa atividade, mas também eu tenho valor. Eu acho que para mim sempre entrou muito nesse lugar quando eu passava por cima da minha saúde. Ainda mais no meu caso, que eu foquei na escalada como atleta, então abdiquei de ter uma outra carreira, outro trabalho acontecendo em paralelo boa parte desse tempo que eu escalo, então era ali o meu lugar de existir. Ao mesmo tempo, também existe esse lado que aí não necessariamente dentro do mundo da escalada, mas eu acho que a aparência também, às vezes, as pessoas fazem de tudo por ter uma aparência específica e às vezes passam por cima da saúde delas também. Então tem esses pontos aí, né? Provar que tem valor e para si mesmo, às vezes. Provar que consegue também para si, para aqueles que estão te acompanhando. E essa questão da aparência física, do corpo fit. Eu sei que, apesar de ter esse comportamento, às vezes, autodestrutivo dentro da escalada, isso é algo que sempre me chamou muita atenção e me fez buscar uma forma de viver que fosse mais saudável dentro do esporte e dentro da performance no esporte. Já escutei isso de atletas profissionais a escaladores amadores, sobre tipo assim, tomar remédio para dor, jogar um energético e continuar escalando em momentos que você tá sentindo alguma dor em algum lugar ou cansaço. E isso, assim, é uma parada que eu simplesmente não consigo e nem quero fazer, sabe? Todas as vezes que eu passei por cima de mim não deu bom. Eu sou uma pessoa particularmente muito sensível e que somatiza muito também. Então eu acho que eu tenho que ainda tomar um cuidado extra, talvez que outras pessoas talvez não precisem tomar no mesmo nível. Mas esse foi um dos grandes motivos de eu incorporar o cacau na minha vida, no lugar do café, porque eu sentia que o café estava tirando da minha vitalidade no longo prazo. Eu precisava cada vez mais dele.
E o cacau, em contrapartida, conseguia me dar uma energia mais equilibrada, menos lesiva. Eu já me machuquei diversas vezes com energético e até com pré-treino, que te deixa muito energizado. Eu, às vezes, perdia o meu nível de sensibilidade do limite do meu corpo. E foram essas vezes que eu já machuquei polia do dedo, já machuquei, acho que escápula, eu lembro de uma vez sentir. Uma vez eu machuquei, acho que o tendão aqui lateral de calcanhar, que a gente usa na escalada, quando a gente faz movimento de calcanhar, lateral aqui da perna. Eu já me machuquei umas... Eu tô lembrando dessas 3 vezes aqui de cabeça, mas foram várias vezes. Algumas vezes eu machucava na hora da prática, às vezes eu machucava, no dia seguinte eu começava a sentir a dor, sabe? Esses medicamentos, esses energéticos, eles tiram esse principal, né, que é essa consciência corporal. Acho que no longo prazo, assim, acima de tudo, o que a escalada representa pra mim é um meio de eu obter autoconhecimento e de me trazer meu pé pro chão. Por incrível que pareça, né, que é tirando o pé do chão, né, mas a escalada me traz pro meu corpo físico, me traz pra terra, né, porque alguns de nós somos meio cabeça nas nuvens, então é muito importante ter esse equilíbrio com uma atividade física. Ainda mais a escalada, que traz a força também, e a força física. Isso foi muito importante na minha trajetória. Mas acima de tudo, eu quero poder praticar escalada no longo prazo, sabe? Eu quero ser uma pessoa idosa que escala, e que escala bem, e que tem performance. E eu acredito muito que para isso a gente precisa ter um plano de longevidade. É irônico, né? Eu tô fazendo esse vídeo hoje porque eu tô numa semana que meu corpo tá todo cagado, assim. Eu acho que foi um pedido de socorro, assim, de tipo, precisamos parar para descansar depois de um ano muito intenso, como todos os últimos anos tem sido, mas o meu corpo, ele costuma me avisar, sabe? Então, eu tô com uma lesão no ombro que tava dando pra continuar escalando e aí de repente ela falou não, para tudo. Fiquei com o ombro muito, muito, muito travado e doendo muito. Culminou de eu não fazer uma viagem de training camp que eu ia fazer. Então acho que as coisas não são aleatórias, elas acontecem por alguma razão, que eu estava com passagem e tudo mais, tudo programado para ir e passar por cima dessa dor no ombro. Fiquei de boa em casa, descansei. Aí chegou no final de semana, fiquei em São Paulo, tava sem planos, aproveitei pra curtir, pra aproveitar a cidade, mas sem fazer atividade física, né, pro meu ombro curar 100%, ele tava cada dia melhor. De domingo pra segunda eu acordei com torcicolo, com o pescoço travado, do mesmo lado do ombro. Acredito que pode ter uma ligação entre tudo isso. Além disso, minha voz também tá rouca aqui um pouco. Mas é o corpo pedindo, né? Pedindo pra parar, pra descansar. É engraçado porque pessoas como eu, que aprenderam a se cobrar muito, coloca muita pressão em si mesmo, que só consegue ver valor quando tá executando, performando e fazendo, é um grande desafio. Por isso que meu corpo aprendeu a dar esse burnout pra eu parar. Isso que eu tô trazendo hoje é uma reflexão que eu já roteirizei há muito tempo, que me chama muita atenção, porque não é um comportamento isolado a mim, uma dificuldade minha, mas eu vejo ao meu redor pessoas tendo essa dificuldade também de conseguir separar essa validação que elas precisam através da performance, seja uma validação social, seja uma validação interna. Eu acredito que a maioria precisa dessa autovalidação mesmo, assim como eu sinto que é o meu caso. E aí a gente passa por cima de tudo. É sobre isso, sabe? O esporte, a escalada, que pra mim é arte, tem que vir de um lugar de expressão, de cuidado, autocuidado e de autoconhecimento principalmente, sabe? Então, não, eu não vou tomar mais energético. Nem café eu tomo mais. Eu já me lesionei uma vez depois de tomar café. Não vou culpar o café especificamente, mas entrou dentro desse lugar que foi passar por cima de mim. Porque eu tava muito cansada. Depois de uma semana que eu tive campeonato, trabalhei pra caramba durante a semana e cheguei em menos de uma semana depois da competição
em que meu corpo tinha chegado ao seu 100% e não tinha tido tempo de recuperar. Fui treinar, estava muito cansada e não aceitava não ter a performance que eu e a minha mente achava que eu tinha que ter para provar que seja para mim ou para os outros, sabe, que eu tinha chegado talvez um patamar, até porque eu tinha ganhado a competição da semana anterior, então eu tava me sentindo, né, super poderosa e eu queria continuar me mantendo com essa imagem. E aí eu joguei um café pra dentro e foi aí que eu me lesionei, caí de uma forma rodando, torci meu pé. Mas eu sei que o problema foi ter passado por cima de mim e eu tomei uma substância que só me deu essa energia superficial, falsa, né? Que é muito o que eu sinto quando eu tomo energético, pré-treino, que seja, que me dá muita energia, porque me dá uma energia física muito grande, mas ao mesmo tempo é como se minhas fibras, a minha estrutura mesmo corporal não conseguisse conter aquilo, né? Então ela estivesse se quebrando mesmo para sustentar o nível, né, de atividade que eu me proponho por causa da hype dessas substâncias muito fortes, muito potentes. Muito louco quando a gente está imerso nesse mundo, a gente já toma café todo dia, a gente não sente, a gente não percebe, a gente fica muito adormecido. Mas o que isso está fazendo a longo prazo? Quem que está conseguindo medir isso? Ninguém está medindo, né, cientificamente, o que isso está impactando na sua saúde de longo prazo. Isso é uma coisa que você vai perceber quando estiver acontecendo daqui 5, 10, 15, 20 anos. E é isso, eu não acho legal essa vibe de atleta de performance ter que se destruir. Eu não acho que é sobre isso. Eu acho que é muito mais sobre um destrave mental, porque eu acredito que quando a gente trabalha a nossa mente, a gente é capaz de fazer coisas absurdas. E eu acredito que muitos atletas de ponta ocupam os lugares que eles ocupam não porque eles têm um físico muito diferenciado. Às vezes sim, tem um treinamento e uma estrutura diferenciada, mas muitos deles, principalmente, têm uma mente muito diferenciada. Livre de muitas crenças que a maioria de nós carrega e que nos limitam de formas inconscientes que a gente nem percebe. A grande questão é a nossa mente. E para isso eu acho que a gente passa um recado muito direto pro nosso inconsciente quando a gente se cuida ou quando a gente não se cuida. Quando a gente só toma coisas, joga goela abaixo para performar, sabendo que aquilo tá adormecendo certas dores que precisam ser sentidas, porque afinal as dores servem para isso, né? Servem para parar a gente, servem para desacelerar a gente. E não é fácil, porque a gente tem ego e a gente se baseia muito, a gente aprendeu dentro dessa sociedade basear o nosso valor muito no que a gente faz, no que a gente executa e no que a gente conquista. E é particularmente difícil para quem abdica de ter uma outra profissão e foca na escalada, como foi meu caso, não ter a performance nisso. Mas eu me escolho, sabe? Porque a escalada pra mim, ela veio como um presente, quando eu tinha 22 anos. Então eu nunca imaginei me tornar atleta. Tudo o que aconteceu depois disso veio de uma forma muito fluida, como se fosse destino mesmo. Então, não tem pra que eu pegar esse presente e transformar ele numa prisão que eu muitas vezes transformo, porque nada é linear, né? E muita coisa, às vezes a gente dá passos pra trás. E aí a gente fica querendo, né, manter essa autoimagem, né, do que aquilo que a gente já conquistou, ou acha que já conquistou, então a gente passa por cima da gente. E a gente aprendeu isso na vida como algo muito naturalizado, muito normalizado. Ah, é o que todo mundo faz para ascender na profissão, passa por cima de si, não dorme, come mal, para um dia aproveitar uma aposentadoria. Eu acho que isso já não combina muito mais com as gerações de hoje em dia, né? A gente que estuda geração na faculdade, na pós, estudo muito comportamento geracional e, tipo, a galera mais jovem não tá mais aceitando esse descaso mesmo com a gente mesmo. Eu sei que muitos de vocês talvez já pensem sobre isso, mas nem sempre consigam executar, como é meu caso. Sabe? Sinto que tem algo de errado nesse comportamento, mas é mais forte que eu, né? Vem de um impulso cultural muito forte da performance, a falta de olhar mais holístico para nossa saúde, um olhar mais segregado sobre a nossa, né? A gente tem uma medicina muito segregada, os campos, a ortopedia não conversa com a cardiologia, tudo muito, né? A forma como o nosso sistema mesmo de sociedade funciona. E eu cada vez mais caminho para um olhar mais holístico mesmo de tudo na minha vida, inclusive da área da saúde, que mexe tanto comigo e é tão importante pra mim, no sentido mesmo de viver bem, de bem-estar, de longevidade, e de quebrar paradigmas mesmo, de ser uma escaladora aos meus 70 anos de idade que faz coisas incríveis, assim.
que a gente nunca imaginaria que uma pessoa de 70 anos de idade poderia fazer. Eu gostaria de ser essa pessoa. Mas para isso eu tenho que cuidar do meu hoje, do meu amanhã e do meu dia a dia. Então a mensagem é essa. Não lasca o Advil pra dentro com Red Bull, sabe? Tipo, seja consciente, até pensando numa reflexão final. Se a gente quer ter consciência sobre o nosso mundo, o nosso planeta, cuidar, né, do nosso meio ambiente para que as novas gerações tenham um futuro, para que a gente tenha um futuro na nossa velhice, como que a gente tem esse pensamento coletivo se a gente não tem esse pensamento primeiro pra gente, individual, de autocuidado? A gente tem pensamentos narcisistas, de tipo, de sucesso, de conquista, de se provar, mas e de autocuidado, de amor verdadeiro para consigo mesmo? E acho que não tinha uma semana melhor para eu fazer essa reflexão, porque é uma semana que eu tô toda ferrada, tô toda inflamada, tô toda estranha. E eu acho que isso veio muito de um lugar, assim, aparentemente do nada, né? Então, veio à tona, assim, porque era um momento de eu parar pra olhar pra isso. Eu não quero precisar ficar chegando nesses pontos. Eu quero poder me permitir ter momentos de descanso, ter momentos de pausa. Não só físico, né, de descansar, mas de mentalmente não estar me cobrando e me pressionando, que eu acho que é o meu maior desafio, para que meu corpo não tenha que me parar através de questões de saúde. Um brinde com cacau, a nossa longevidade, ao nosso autocuidado, sabe? Ao nosso amor próprio mesmo. Porque a gente merece praticar um esporte que nos engrandece. E não que seja uma autopunição disfarçada. E hoje o seu momento de escalar ele é pequeno porque você tem um outro trabalho, você só consegue no final de semana, você tem que dar tudo naquele final de semana. Reflita mais sobre possibilidades de se desprender cada vez mais daquilo que não faz sentido para você. Criar mais tempo para aquilo que faz sentido. Se para você é escalar ou praticar qualquer esporte que seja, e isso seja muito loucura da sua mente dentro do contexto que você cresceu, reflita. Talvez seja assim pra você viver disso. Essa coisa tão fora da curva e que não dá dinheiro. É sobre desconstruir e saber quem você é e o que te faz bem de verdade. Sobre se afastar cada vez mais dos lugares que não fazem bem pra gente, que não nos nutrem. Porque saber, ter clareza, já é muita coisa. Já é muito caminho andado. Cheers!